Muita gente pensa que para passar em concurso é só sentar na cadeira e começar a estudar. Mas na prática, na verdade, não é bem assim. Você precisa ter uma base, precisa ter uma organização, precisa saber o que estudar, quando estudar e principalmente como estudar. Você precisa se organizar para estudar, organizar o seu material de estudo, organizar o seu tempo, organizar quais são os dias da semana que você vai estudar, quanto tempo você vai ter por dia para estudar, quanto tempo você vai ter na semana para estudar. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode se organizar para estudar para o concurso em um passo a passo completo, mostrando como eu me organizava para estudar e como diversos outros concurseiros que alcançaram a aprovação também se organizam. Eu espero que esse vídeo te ajude para você ser um concurseiro mais organizado e saiba como aproveitar o máximo do seu tempo, mesmo que você não tenha muito tempo livre para estudar. Então, lembrando, organização é uma das bases para você ser aprovado em qualquer concurso. Assim como você precisa aprender o conteúdo, precisa fazer questões, precisa da parte prática, você precisa, antes de tudo isso, ter uma base, ter um alicerce, que é a organização, que é saber se organizar para que quando você comece a estudar, você não fique completamente perdido no seu material de estudos, no seu local de estudos, sem saber por onde começar e principalmente qual vai ser o caminho que você vai trilhar quando você estiver começando a estudar. Isso vai evitar que você perca tempo e consiga render muito mais nos estudos do que os concurseiros que não se organizam. Então agora eu vou lá para a tela do meu computador, vou compartilhar com você as minhas melhores dicas de organização para concursos e eu espero que esse conteúdo gere muito valor para ti e te ajude a ser um concurseiro muito mais organizado. Então vamos lá. Fala pessoal, voltando aqui então já na tela do meu computador, onde eu vou te mostrar agora o passo a passo para você se organizar para estudar para concurso público. Essa é uma das maiores dúvidas de quem estuda para concurso. Recentemente eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e eu perguntei quem aqui, quem lá no meu Instagram no caso, tem um plano de estudos, sabe montar um plano de estudos. E o resultado dessa pesquisa, confesso que me surpreendeu, porque mais de 80% dos concurseiros, meu Instagram tem mais de 5 mil concurseiros, mais de 80% deles não sabem montar um plano de estudos, não sabem se organizar. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como você pode montar o seu cronograma de estudos, e o tema de hoje vai ser como se organizar para estudar, não só a parte do cronograma, mas também outros fatores muito importantes que você deve seguir para ser um concurseiro mais organizado e conseguir render muito mais o seu estudo. Então vamos começar então aqui pelo como você pode se organizar para estudar para concurso. O primeiro fator que você deve ter em mente quando você for estudar para concursos é saber escolher bem o seu local de estudos, porque isso vai fazer uma grande diferença no médio e no longo prazo. No curto prazo nem tanto, mas no médio e longo prazo você vai ver que ter um local de estudos adequado, ideal, vai fazer toda a diferença para você conseguir se concentrar melhor e ter um rendimento muito melhor nos estudos. Então, o primeiro fator para você se organizar é ter um local de estudos ideal. Então, o que seria esse local de estudos ideal? Esse local tem que ser um local calmo, um local silencioso, um local que não tenham pessoas que possam te atrapalhar quando você estiver estudando. Eu gostava de chamar, muitos concurseiros chamam assim, o seu local de estudo do cantinho do conhecimento. Então você precisa ter o seu cantinho do conhecimento, seja na sua casa, seja numa biblioteca, e agora recentemente surgiram aquelas salas de estudo coletivas. Então eu acredito que seja uma boa opção para você que não consegue estudar em casa, por ter mais pessoas morando com você, você não consegue se concentrar. Às vezes você tem sua mulher, seu marido, seus filhos, seus pais, que acabam sempre te interrompendo na hora do estudo, e isso acaba te atrapalhando de ter um melhor rendimento e uma melhor concentração, principalmente quando você estiver estudando. Então você precisa ter em mente que estudar sem estar concentrado é a mesma coisa que não estudar. Então você vai estar apenas lendo, 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 e não vai estar absorvendo aquele conteúdo porque você não vai estar se concentrando. E isso acontece muito com quem é concurseiro. Às vezes a gente começa a ler alguma coisa, por exemplo, pega uma lei para ler e a gente começa a ler essa lei e fica lendo só por ler, não está absorvendo nenhum conhecimento, não está colocando na cabeça aquilo que está lendo. Isso acontecia muito comigo e provavelmente acontece com outros concurseiros também. E pode acontecer com você caso você não consiga estudar de uma forma mais concentrada.
Então, o seu cantinho do conhecimento, ele vai te dar uma coisa chamada mais concentração. Vai te dar mais concentração e vai te ajudar a absorver mais conteúdo. Então, o primeiro ponto para você organizar para estudar é ter o seu local de estudos ideal, é ter o seu cantinho do conhecimento. O segundo ponto, muito importante, e aqui muitos concurseiros erram e erram feio, que é saber escolher um material de estudos e organizar esse material. Escolher e organizar o material. Muitos concurseiros perdem tempo na internet procurando por materiais gratuitos, ou seja, eles acabam vasculhando o Google, vasculhando o YouTube, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, procurando por materiais gratuitos para estudar. E quando você faz isso, você acaba perdendo muito tempo. E esse tempo poderia ser usado para você estudar efetivamente para concurso, caso você tivesse um material de qualidade em mãos. Então, saber escolher o material de estudos e organizar esse material é essencial para que você não perca tempo e não fique perdido com tanta informação que existe hoje na internet. Então, o que eu recomendo para você que quer começar a se organizar, quer começar a ter um material de estudos bom em mãos, é você começar a pesquisar sobre bons cursos preparatórios. E aqui eu acredito que vale a pena você fazer um investimento. O que é esse investimento? É você realmente pagar algum curso preparatório para você ter uma maior organização, ter um passo a passo para seguir e não ficar perdido, pegando pedaços de materiais, pedaços de cursos em diversos lugares na internet. Porque, como eu falei, quando você faz isso, você acaba perdendo muito tempo e esse tempo poderia ser usado para estar estudando, para estar absorvendo conteúdo do seu edital, para estar resolvendo questões através de um material de qualidade. Então, pesquisar sobre bons cursos preparatórios é muito importante quando você for se organizar para estudar para concurso. Então, fazer uma pesquisa sobre quais são os melhores cursos para a área que você vai prestar. Aqui é muito importante você fazer essa pesquisa por áreas. E por que isso? Quando você pesquisa por áreas, você vai encontrar os melhores cursos naquela área que você vai prestar. Então, digamos que você vai prestar concurso para carreiras de tribunais. Qual é o curso preparatório do mercado hoje em dia que mais tem aprovados para carreiras de tribunais? É essa pesquisa que você vai ter que fazer e você vai ter que saber analisar, avaliar os resultados desses cursos preparatórios, tanto através de depoimentos quanto resultados realmente. Pesquisar se esses cursos realmente geraram os resultados que eles estão falando que geraram. Então, na página inicial dos cursos preparatórios, você vai ver um link para resultados ou um link para depoimentos e você vai poder ver se esse curso realmente tem resultados nessa área que você quer prestar. Porque não adianta nada você querer prestar um concurso para tribunal e olhar e escolher um curso preparatório que tem resultados para carreiras policiais. Então, você vai estar estudando através de um curso que não tem resultado na sua área e isso pode acabar afetando o seu resultado no longo prazo. Então é muito importante você saber como escolher esse material. Principal ponto, então, avaliar os resultados do curso na sua área. Ok, digamos que você já escolheu o seu material para estudar, você já sabe qual é o curso que você vai usar, qual é o PDF, quais são as videoaulas, e agora você vai ter que organizar esse material para estudar. Existem basicamente hoje duas formas de fazer isso. A primeira é através do estudo dirigido. O que é o estudo dirigido? O estudo dirigido nada mais é do que você estudar sozinho. Você estudar através de leitura de leis,
PDFs, apostilas, resumos, mapas mentais, por aí vai. É aquele estudo que você faz sozinho, sem necessariamente estar assistindo alguma videoaula ou alguma audioaula. Então esse é o estudo dirigido. É quando você pega e começa a estudar sozinho, começa a ler as leis, começa a estudar os PDFs do seu curso preparatório, começa a ler a apostila, fazer seus resumos, mapas mentais e por aí vai. Então esse é o estudo dirigido. É você estudando sozinho. Você estudando sozinho. E tem outro estudo que são as suas videoaulas. Vamos botar assim, seu curso regular. No curso regular, você vai ter que organizar as suas aulas. Quantas aulas você vai ver, você vai assistir por dia? Primeiro ponto. Quantas aulas você vai assistir por dia do seu curso preparatório? Então você tem que dividir o seu estudo, organizar o seu estudo em estudo dirigido e curso regular, que são as videoaulas. Esse é o seu curso. Então, quantas aulas você vai assistir por dia? Por quanto tempo você vai ver o curso? Então aqui é essencial você tanto fazer o estudo dirigido quanto fazer o curso regular, que é ter aquele contato com o professor, ver o que o seu professor está falando sobre o que está no edital, sobre como a banca cobra as questões, sobre aquilo que pode efetivamente cair na sua prova. Então é muito importante você ter essa divisão de tanto do curso regular quanto do seu estudo dirigido. Então aqui você vai dividir em estudo dirigido e também o seu curso regular. O que eu recomendo é que você divida em tempos praticamente iguais, tanto o seu estudo dirigido quanto o seu curso regular. Por exemplo, quando eu estava para concurso, eu dividia assim, eu tinha 5 horas e meia para estudar por dia. Eu tinha 5 horas e meia. O que eu fazia nessas 5 horas e meia? Eu estudava 3 horas de estudo dirigido, sendo uma hora da matéria 1, uma hora da matéria 2 e uma hora da matéria 3. Não, sim. Às vezes não botava matéria 3, às vezes aqui botava uma hora de questões. Se eu tinha 4 horas para estudar, eu colocava aqui uma hora da matéria 3. Mas às vezes não tinha essas 4 horas, eu botava apenas 2 matérias e fazia mais uma hora de questões. Então esse era o meu estudo dirigido. Uma hora de matéria 1, uma hora de matéria 2, uma hora de questões. Então, por exemplo, uma hora de direito constitucional, uma hora de direito administrativo e uma hora de questões das 2 matérias juntas. E depois eu pegava e assistia mais 2 horas e meia de curso regular. Então, o curso que eu fazia, ele tinha assim, uma aula inteira demorava em torno de 2 a 2 horas e meia para me assistir. Então, por exemplo, pegava uma aula de português inteira, demorava 2 a 2 horas e meia para assistir. Então, depois que eu fazia o meu estudo dirigido, eu ainda estudava essas 2 horas e meia de curso regular. Então, aqui eu assistia uma aula completa sobre alguma matéria. E não necessariamente essa matéria tem que ser a matéria que você estudou no seu estudo dirigido. Se for a mesma matéria, eu acredito que seja melhor, porque você vai revisar na videoaula aquilo que você já estudou sozinho, através da leitura de lei, através dos PDFs, através dos resumos.
Então você vai ver o professor falando e vai funcionar como uma espécie de revisão daquilo que você já estudou. Então acho que isso pode te ajudar muito a revisar aquilo que foi estudado e te ajudar a absorver muito mais conteúdo. Então era assim que eu fazia. Se eu tinha 5 horas e meia para estudar, eu estudava 3 horas de estudo dirigido e depois eu estudava mais 2 horas de curso regular. O próximo ponto que eu acho que é muito importante você se organizar para estudar. Agora que você já sabe que você tem que ter o seu local de estudo, seu cantinho de conhecimento, você tem que saber escolher e organizar o material de estudo, pesquisar sobre cursos preparatórios, quais são os melhores da sua área, fazer o seu estudo dirigido, o seu curso regular. E agora o que eu acho também que é muito importante você fazer é você definir metas de estudo. Eu não sei hoje qual é o tempo que você tem livre para estudar por dia ou por semana, mas eu acredito que você definindo metas, como tudo na vida, não só nos concursos, mas também no seu trabalho, na sua vida pessoal, você definindo metas fica muito mais fácil você alcançar o resultado que você deseja. E você ter uma meta para correr atrás vai te dar muito mais motivação. Então, quando eu estudava, eu sempre definia uma meta de estudo semanal. Então, eu colocava meta da semana, por exemplo. 35 horas de estudo líquidas. Você não pode esquecer da importância de estudar as horas líquidas, que são aquelas horas que você efetivamente está estudando. Então, para isso, eu usava um cronômetro, e quando eu começava a estudar, eu apertava esse cronômetro, ele começava a contar, e quando eu tinha que parar por algum imprevisto ou fazer alguma coisa, eu parava esse cronômetro e só voltava a acionar de novo quando eu voltasse realmente a estudar. Então eu tinha uma meta, por exemplo, de 35 horas de estudo líquidas por semana. Então você dava uma média aí de 5 horas de estudo por dia. Esse tempo que eu coloquei aqui é apenas, por exemplo, é apenas um exemplo, não quer dizer que você vai ter que estudar isso, enfim, cada pessoa tem a sua particularidade, cada pessoa tem o seu tempo e cada pessoa tem que saber quanto tempo ela vai ter disponível por dia para estudar, de acordo com a sua rotina, com o seu trabalho, com a hora que você acorda, a hora que você dorme. Você tem que saber colocar isso tudo no papel para realmente saber quanto que você vai conseguir estudar em cada dia da semana. Agora o que eu fazia que eu achava muito importante. Se eu não cumprisse a meta da semana, o que faltava acumula para a próxima semana. Então, por exemplo, eu defini 35 horas de estudo aqui. Digamos que eu estudei apenas 5 horas. Estudei apenas 5 horas. Defini 35, aliás, 5 não. Defini 35 e estudei apenas 30 horas. Então sobrou, estudei apenas 30 horas. Então nesse caso aqui sobrou 5 horas para mim pagar na próxima semana. Pagar, digamos assim, para me cumprir na próxima semana. Então o que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Eu tenho que colocar essas horas que faltaram na minha próxima semana de estudo. Então, na próxima semana, em vez de ser 35 horas, na próxima semana eu vou estudar 40 horas. Porque eu tenho a minha meta de 35 semanal e mais as 5 que eu fiquei devendo na semana passada. Então, é muito importante você ter essa cobrança, como se você estivesse organizando para estudar, definindo suas metas, você se cobrar. Porque você vai colocar uma meta e você vai ver que essa meta às vezes vai ser fácil de cumprir e às vezes vai ser muito difícil de cumprir. Então é muito importante você se cobrar tanto para pagar essas horas que faltaram, quanto se sobrar horas, você poder tirar alguma folga, poder, por exemplo, ir no cinema, poder assistir um Netflix. Então às vezes pode acontecer de você definir essa meta de 35 horas, mas você conseguir estudar mais, conseguir estudar 40. Então aqui vai sobrar, se você estudar 40, vai sobrar 5 horas. E aí você pega essas 5 horas e faz o que você quiser.
Então, definir metas de estudos é algo que vai te ajudar a correr atrás, vai te ajudar a ter mais motivação para conseguir estudar e vai te ajudar também a conseguir se organizar muito melhor, porque você vai saber quantas horas você vai ter que estudar por dia, por semana, e isso você vai acabar alocando essas horas no seu dia a dia. Agora, outra coisa muito importante, como conciliar o estudo para concurso com o trabalho. A grande maioria dos concurseiros precisam fazer essa missão que é conciliar o estudo para concurso com o trabalho. Então nem todo mundo tem a chance, digamos assim, a oportunidade de simplesmente largar o trabalho para viver só estudando para concurso. Eu confesso que eu já fiz isso e eu não recomendo que você faça. E eu vou explicar por quê. Então, provavelmente a maioria das pessoas elas têm 8 horas de trabalho por dia. Vamos começar fazendo o seguinte. Todo mundo tem 24 horas por dia. Isso aqui não muda para ninguém. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. 24 horas por dia. E ninguém pode alterar isso. Ninguém pode ter mais que 24 horas por dia. Porque senão seria muito fácil. Eu quero ter 50 horas por dia para estudar e você poderia alterar isso. Mas ninguém pode fazer isso. Então são 24 horas por dia que todo mundo tem. A maioria das pessoas trabalham 8 horas por dia. Trabalham 8 horas por dia. E elas dormem mais 8 horas por dia. Então aqui vai sobrar 8 horas. 4 por dia de trabalho, 8 horas de sono. Algumas pessoas trabalham mais, outras pessoas trabalham menos, algumas pessoas dormem mais, outras pessoas dormem menos. Mas essa é a média, tá? Fazendo uma média aí de pessoas comuns. Então são 8 horas de trabalho, 8 horas de sono, 24 horas por dia. O que você vai fazer com essas outras 8 horas que sobrou é você que vai escolher. Eu acho muito difícil alguém conseguir estudar 8 horas seguidas, tá? Alguém conseguir cumprir essas 8 horas que sobraram aqui. Então, o que você vai ter que definir é como, por exemplo, você vai ter outras atividades no seu dia a dia. Por exemplo, alimentação, às vezes levar os seus filhos para a escola, limpar a casa. Muitas vezes pessoas não têm alguém que faça isso e você precisa fazer. Então você vai ter que saber muito bem o que fazer com essas outras 8 horas para que você consiga fazer o seu estudo render. Então o que eu recomendo aqui, você vai ter que definir entre 3 a 4 horas de estudo por dia. Fazendo isso, ainda vão sobrar 4 horas para você fazer o que você quiser da sua vida. Assistir Netflix, olhar novela, jogar alguma coisa, mexer no celular, ficar com seus filhos, que é muito importante também você ter esse apoio, essa motivação da sua família quando você estiver estudando. E eu acredito que 3 a 4 horas de estudo por dia, quando você trabalha, é um tempo razoável. Quando eu estava para concurso, era isso mais ou menos que eu conseguia estudar, trabalhando e tendo as minhas outras atividades no dia a dia. Então, o que eu faria se eu tivesse 4 horas por dia? Eu focaria muito no estudo dirigido, como eu falei. Tentaria estudar 2 ou 3 matérias por dia. E também tentaria conciliar um dia entre estudo dirigido e um dia entre curso regular, que é assistir uma videoaula completa. Então, eu acredito que você, fazendo isso, você vai conseguir ter um rendimento muito bom, ter um estudo muito bom, um estudo de qualidade, que vai te ajudar a conciliar o estudo do concurso com o trabalho. Agora, existem algumas dicas, alguns hacks que podem fazer você estudar mais do que isso aqui. A primeira dica é a seguinte: acordar mais cedo. Então, digamos que você começa a trabalhar às 8 horas da manhã e você acorda às 6h30, 7 horas, tem o seu tempo de deslocamento. Então, se você acordar mais cedo, se você começar a acordar às 5 horas da manhã, você pode ganhar aí mais 1 hora de estudo. Então aqui, ganhar 1 hora de estudo. Só que nesse caso você vai estar abrindo mão dessas 8 horas de sono por dia, que nem eu falei. Tem pessoas que precisam dormir mais, tem pessoas que precisam dormir menos.
Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, se eu dormir 5, 6 horas por dia, tá ok. Eu sei que eu vou conseguir ter um bom rendimento. Agora, algumas pessoas precisam dormir mais, porque senão vão ficar que nem um zumbi. Vão ficar estudando sem absorver nada e não vão conseguir ter um estudo realmente de qualidade. Então, acordar mais cedo, você vai ganhar 1 hora de estudo. Uma outra dica: dormir mais tarde. Você pode ganhar aqui mais 1 hora de estudo. Ah, não quero acordar muito cedo, não quero dormir muito tarde. Então acorda meia hora mais cedo e dorme meia hora mais tarde. Assim você vai ganhar mais 1 hora de estudo. De meia hora em meia hora, quando você vê, você vai estar estudando aí 4, 5, 6 horas líquidas por dia. E isso mesmo trabalhando. Então vai fazer uma grande diferença. Uma outra dica: aproveitar o tempo de deslocamento. Então muitas vezes a gente demora 1 hora, 2 horas para chegar no trabalho. E se você aproveitasse esse tempo para estudar, para realmente absorver ou revisar alguma coisa? A melhor forma de fazer isso é você estudando por áudios. E alguns cursos preparatórios disponibilizam as aulas ou os PDFs em formato de áudio. E essa é uma excelente forma de revisão para quando você está quando você está em algum tempo meio inútil. O que é um tempo inútil? É o tempo de você estar num ônibus, indo para o seu trabalho, você está dirigindo, indo para o seu trabalho. É um tempo completamente inútil, mas que você pode transformar esse tempo em algo útil fazendo revisão através de áudios. Então, você pode usar os áudios do seu curso preparatório ou então usar os seus próprios áudios. Você pode começar a gravar os seus áudios quando estiver estudando. Pode fazer uma leitura, por exemplo, pega o artigo 5º da Constituição Federal e lê ele em voz alta e deixa o seu celular gravando. Depois, quando você for trabalhar, você for se deslocar até o seu trabalho, você coloca o seu celular no Bluetooth do carro e deixa esse negócio rodando durante todo o caminho. Então você vai conseguir estudar, você vai conseguir escutar o mesmo assunto aí diversas vezes e esse conteúdo vai ficar muito melhor assimilado na sua memória e vai te ajudar a gravar muito melhor aquilo que foi estudado. Então, começa a fazer isso, faz um teste. Grava os seus áudios e começa a escutar esses áudios no seu tempo de deslocamento para o seu trabalho. Você vai ver que no médio e longo prazo esse negócio vai fazer uma grande diferença, porque você vai estar revisando e vai estar utilizando um tempo completamente inútil, que era aquele tempo que você ia ficar ali ouvindo alguma Spotify, ouvindo alguma música, ouvindo uma rádio. Você vai conseguir usar esse tempo muito melhor para conseguir estudar mais e ganhar mais tempo de estudo. Então aqui, só nessa brincadeira aqui do tempo de deslocamento, eu acredito que você pode ganhar de 1 a 2 horas de estudo por dia. E é muita coisa. Se você já tá acordando mais cedo, dormindo mais tarde e aproveitando o tempo de deslocamento para estudar, isso vai se transformar numa bola de neve e que vai agregar muito mais tempo de estudo do que essas 3 ou 4 horas por dia que você tinha definido. Agora, uma outra maneira que você tem de ganhar tempo também é você aproveitar os seus intervalos. Por exemplo, digamos que você tenha no seu trabalho 1 hora, 1 hora e meia de intervalo de almoço. Dificilmente uma pessoa leva 1 hora para almoçar. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava e estudava, eu almoçava em meia hora, 20 minutos, e aproveitava todo o restante do tempo para estudar, para revisar alguma coisa. Então, vou botar aqui, ó, aproveitar o seu intervalo, os seus intervalos para estudar. Então, o que eu fazia? Se eu tinha 1 hora de intervalo, eu almoçava em 20 minutos e estudava 40 minutos. Depois voltava a trabalhar. E como eu estudava nesses 40 minutos? Eu pegava meus resumos, meus mapas mentais, às vezes alguma letra de lei,
e ficava lendo durante esses 40 minutos. Lia, 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 relia. Hoje em dia existem aplicativos de questões, quando eu estudava não tinha muitos, mas hoje em dia existem uma coisa chamada aplicativos de questões. Então, imagina que você está lá no seu intervalo do seu trabalho, você está com o seu celular na mão. Em vez de ficar mexendo no Instagram, ficar mexendo no Facebook e perdendo tempo, você pode estar entrando em algum aplicativo de questões e resolvendo a bateria de questões da matéria que você estudou no dia anterior. Então essa é uma excelente forma de revisão, é você fazer questões da matéria que você estudou no dia anterior. E com isso você vai estar ganhando muito tempo de estudo e vai estar aproveitando esse tempo do seu intervalo para fazer render muito mais seus estudos. Então você pode usar aplicativos. Está aqui, ó. Aplicativos para resolver questões. Então às vezes as pessoas vão achar, o fulano está ali mexendo no celular, descansando, vendo alguma coisa, quando na verdade você vai estar estudando. Mas ninguém precisa saber que você vai estar mexendo no seu celular, resolvendo suas questões, e as pessoas ao seu redor que vão estar ali mexendo no Instagram, mexendo no Facebook, vão achar que você está fazendo a mesma coisa. Quando na verdade você está estudando, você está lutando por um futuro muito melhor. Então aqui você vai conseguir ganhar muito tempo mesmo, se você usar o seu intervalo para estudar. Almoçar mais rápido, ninguém demora uma hora para almoçar. Come 20 minutos, 30 minutos que seja, e ganha aí mais meia hora de estudo para você fazer uma boa revisão daquilo que você estudou no dia anterior. Então aqui eu acho que o conteúdo para se organizar ficou bem bacana. Ó. Você vai definir, fazer uma revisão rápida que a gente viu hoje. Definir seu local de estudos, escolher um material de qualidade, de organizar esse material. Você vai pesquisar sobre bons cursos preparatórios, quais são os melhores da sua área. Você vai avaliar os resultados desse curso na sua área. Você vai fazer o seu estudo dirigido, que é estudar sozinho através de leitura de leis, PDFs, apostilas, resumos e mapas mentais. Você tem que ter o seu curso regular, que é quantas horas você vai assistir por dia, por quanto tempo você vai ver o curso. O que eu recomendo é assistir uma aula por dia, além do seu estudo dirigido, é assim que eu fazia. Então, com minhas 5 horas e meia de estudo, eu fazia 3 horas de dirigido e eu estudava mais 2 horas e meia de curso regular. Você vai definir as suas metas de estudo e você vai tentar cumprir essas metas. E caso você não consiga cumprir, você vai pegar e vai pagar essas horas na próxima semana. Caso você consiga cumprir, você vai ganhar algumas horas de folga na próxima semana se você cumpriu a sua meta. Isso também vai funcionar como uma motivação. Aqui, inclusive, você pode colocar mais coisas. Por exemplo, se eu bater a minha meta de estudo de 35 horas na semana que vem eu vou ir no cinema. Eu vou fazer alguma coisa que me dê prazer, fazer alguma coisa de lazer, para que eu me mantenha cada vez mais motivado para estudar. Então é por isso que é importante você definir as suas metas de estudo. Conciliar o estudo para concurso com o trabalho. Então aqui você vai conciliar o seu estudo para concurso com o trabalho, definindo que quantas horas você vai estudar por dia. Você vai ter 8 horas livre por dia, sem contar o seu tempo de trabalho, o seu sono, que é a hora que você dorme. E você existe alguns hacks para ganhar mais tempo de estudo, como acordar mais cedo, dormir mais tarde, aproveitar o tempo de deslocamento para estudar por áudios, gravar os seus áudios quando você estiver estudando para usar esses áudios depois, aproveitar os intervalos para estudar, almoçar mais rápido, comer mais rápido e aproveitar esse tempo para ler os seus resumos, seus mapas mentais, suas letras de lei e usar os aplicativos de questões para fazer revisões daquelas matérias que você estudou no dia anterior. Agora, caso você queira saber mais sobre a organização de estudos, você pode ver o vídeo que eu gravei aqui no canal sobre o cronograma de estudos, que eu mostro na prática como você pode montar o seu plano de estudos para conseguir seguir esse plano de estudos diariamente, para te ajudar a render muito mais e saber o que você vai estudar em cada dia da semana, quando estudar, como estudar e por aí vai. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí no vídeo, deixa o seu curtir. Quando você faz isso, você avisa para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele mostra esse vídeo para mais pessoas. E caso você queira saber mais dicas, ter um acompanhamento mais pessoal, você pode entrar no meu grupo do Telegram. Lá eu mando áudios diariamente, dando dicas de estudo para concurso, mostrando o que eu fazia que dava certo para mim e como eu posso ajudar você também a conseguir ser aprovado, assim como eu fui, passando minhas melhores dicas para te ajudar a estudar muito melhor. Então o link do grupo no Telegram vai estar aqui no primeiro comentário do YouTube.
Basta você clicar nele, fazer o download do Telegram caso você não tenha e entrar nesse grupo para começar a receber as minhas dicas diariamente. Hoje nesse grupo tem mais de 150 pessoas e a minha meta é colocar 1000 pessoas nesse grupo para me ajudar as pessoas diariamente. E caso você queira saber, queira acompanhar o meu mais dicas gratuitas no meu Instagram, você pode me seguir lá no meu Instagram, é o @trtguilherme. Lá no Instagram eu compartilho stories, às vezes eu abro caixas de perguntas para as pessoas me mandarem. Então, se você tem alguma dúvida, você pode mandar lá pelo direct ou então pelas caixinhas de pergunta do Stories que eu abro seguidamente. Então, vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado